A fé, ela transborda, ela nunca fica só para nós. É preciso que a gente também compartilhe as nossas experiências de fé. A fé toca as pessoas que estão à nossa volta e, graças a Deus, por conta de um sistema de comunicação que trabalha a serviço do Evangelho, pode tocar você, pode chegar até a sua casa. E o programa Gente de Fé de hoje, ele tem gosto de família, de amizade, de história. E eu não quero perder tempo, porque ele tem tanta coisa para falar, gente, que eu já quero dar aqui o início e as boas-vindas ao meu amigo Rafael. Oh, Bem-vindo, maravilhosa, Rafa. obrigado. Que bom estar aqui com você hoje nesse Tantos programa. anos, né, Rafa? Eu acho que a nossa diretora, Dani, não sabia que nós éramos amigos. Eu acho que não. E é muito bonito isso, de ver a providência divina, porque eu estava vindo para cá, né, para gravar o programa. E quando eu pego o release, gente, Rafa. Aí a Dani, o Rafael, eu falei, sim, eu conheço. Tipo então, assim, né? A providência divina nos quis aqui hoje, Que bom, Rafa, que conversando e partilhando vida. Amém. E eu quero começar, Rafa, de uma experiência. Na verdade, se apresenta primeiro, porque você é tão conhecido da gente que eu acho que todo mundo conhece, mas talvez você não conheça o Rafa, então ele se apresenta. Rafa, se apresente. Eu sou Rafael Brito, sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia há 20 anos. E nesse período, nesse caminho, conheci essa pessoa maravilhosa, que eu amo tanto. E por isso que a gente fala desse relacionamento no secreto. Enfim, eu acho que basta. Eu acho que o Rafael é um missionário, como a Cris é pai de família. Tenho 2 filhos. Lindos. Casado com a Lilian há 8 anos. Fez esses dias, né? Aniversário de casamento. Exatamente, dia 3 de agosto, 8 anos. E eu casei um dia antes que a Lilian completa aniversário. Então ela tinha pedido a Deus de casar com 26 anos. Ela casou no dia 3 e no dia 4 ela fez 27. Então Deus foi fiel até nisso. Até o fim. Até o fim. Rafa, eu queria já iniciar partilhando um pouquinho da sua experiência com o Covid. Sim. Né? Você pegou ali o início da pandemia, você estava na Itália, na missão da Itália com toda a sua família, porque como missionário da comunidade de vida, né, que pertence ali, são 24 horas de evangelização, uma vida doada de modo integral, você vivia ali na Itália. E você partilhou comigo, quando você chegou no Brasil, experiências que eu falei, meu Deus, eu preciso começar o programa Gente de Fé compartilhando essa realidade que me impactou tanto. Sim. Qual foi a experiência que você viveu na Itália com relação ao início da pandemia no mundo? Então, nós começamos, naquele tempo, em 2018, já tinha indícios que estaria estourando uma pandemia no mundo. Então, nós, em 2019, viemos para o Brasil de férias, né? E fazia 3 anos que a gente não via a família, eu, minha esposa, as crianças, e viemos em dezembro. Passamos o Natal, bom, a ideia era em janeiro a gente volta para a missão. Volta nada, porque aí estourou a pandemia, seja na Itália como aqui. Naquele tempo a Itália se tornou o epicentro da pandemia, né? Foi terrível, né? E eu precisava de defender algumas provas, porque eu faço doutorado em teologia, eu sou professor, né? Então eu precisaria de ir para a Espanha para cumprir os créditos do doutorado em filosofia e depois tinha que ir para Roma para poder dar um seminário na minha faculdade, na Gregoriana lá. Então eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, falei para a Lili e para minha família, eu vou deixar você aqui e eu faço o que tem que fazer, depois vocês vêm, porque eu não quero levar a família inteira e depois a gente correr o risco de ficar preso lá. Então fui e eu fiquei preso, não pude voltar, né? Meu Deus, quanto tempo longe? 2 meses, 60 dias. Longe da família. 60 dias mais 15 dias aqui no Brasil, 75 dias longe da família. E como é que foi essa experiência lá? A experiência foi assim, em um determinado momento... Hospitais lotados. Os médicos esgotados. Esgotados, enfermeiros. E um missionário no meio de tudo isso? Eu comecei a perguntar para Deus, por que eu estou aqui? Eu não estou com a minha família. Europa cristã, ainda é assim? A Europa, como diz o nosso João Paulo II, precisa de uma nova evangelização. O novo mundo que somos nós, né? Nós fizemos a experiência, nós nos conhecemos mais profundamente em Portugal, quando você estava lá, e a gente viu o quanto o velho mundo precisa também desses ares novos da evangelização. Então, num período onde a medicina estava estudando, né? Porque você estava descobrindo o vírus, como é que combatia o vírus, o missionário vive uma experiência profunda numa realidade de ciência e num país que hoje, infelizmente, mesmo sendo a sede da igreja, caminha aí para um ateísmo muito profundo, ideológico. Bom, você me conhece, eu viajo muito para evangelizar, sobretudo na Europa, viajei muito.
E naquele momento eu me encontrei impedido de estar com a minha família, impedido de sair de casa, porque o governo baixou um decreto em que você tinha que fazer uma autocertificação para você ir ou no mercado ou na farmácia. Se você fosse fazer outra coisa que não fosse justificável, você recebia uma multa de 1.200 euros. Primeiro que eu não tinha esse dinheiro para pagar. Então, o dia inteiro dentro de casa, podia me comunicar com quem eu amava somente pelas redes sociais. E eu disse, e aí? O que eu vou fazer aqui? Por que eu estou aqui? Né? E naquele momento eu comecei a perguntar a Deus. Eu falei, não, eu vou ser missionário. Não é vida ao acaso, né, Rafa? Acho que é importante a gente falar isso. Né? Sim. A gente não está aqui hoje junto por acaso. Não. A vida de quem crê, de quem tem fé, eu sempre aponto que está escrito ali, Amém. gente de fé. Isso aí. É uma vida conduzida pelo Espírito. Nós acreditamos nisso. Não existe Exato. acaso na nossa vida. Sim. Existe a providência divina que nos encaminha. Então, a providência assim quis Exato. que você estivesse ali nesse tempo, do modo como você está. E você conseguiu fazer essa leitura. Eu fiz a leitura e quando eu entrei no estúdio, eu olhei e pensei, desculpa, mas se der para mostrar de novo, gente de fé está debaixo da cruz. E é aqui que se sintetiza a nossa vida. Gente de fé de verdade vive debaixo dessa sombra. E é debaixo dessa sombra que a gente começa a entender o que é a vida. Foi justamente, eu quis entrar debaixo da sombra da cruz para entender. Eu falei para Jesus, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que para o mundo eu sou mais um no meio dessa multidão. Mas eu sei que você me conhece. O que você quer de mim aqui? Então eu comecei a ligar para as pessoas. Comecei a ligar para os italianos, para as pessoas que tinham contato, para saber como estavam. E aí começou uma pastoral pelo telefone, depois pela internet. E minha esposa aqui também, a gente estudou online, virtualmente, né? Começou aí, esse não é o novo normal naquele período, mas já tinha indícios que nós não iríamos viver a Páscoa do mesmo jeito. Talvez o Natal não ia ser do mesmo jeito, não podia assim nas missas, fechou a igreja e tudo mais. Eu falei, eu preciso de ser de alguma forma uma presença daqueles que acreditam nesse meio de caos, desse caos terrível, né? E eu lembro que eu fiz uma experiência que eu liguei para uma enfermeira que frequenta a nossa comunidade para saber como ela estava. Eu estava muito preocupado com esses irmãos que até hoje são os heróis aí, os maravilhosos que carregam sobre os seus ombros esse peso de poder ser anjo na vida de alguém e voltar para casa com medo de poder transmitir. Como que estavam eles, né? Então, eu senti que Deus me pediu de cuidar dessas pessoas. Então, eu comecei a ligar para médico. Eu fiz uma experiência assim. Eu peguei uma lista, eu não conhecia ninguém. Peguei uma lista, liguei. Olá, tudo bem? Doutor, eu sou missionário, tal. O cara achando que eu queria marcar uma consulta. Eu falei, não, estou ligando para dizer para o senhor que eu estou orando pela tua vida. Como está a tua família? Fiz uma experiência muito forte. Nossa. Com uma enfermeira que me atendeu. Via telefone. Via telefone. Desmontou. Mas quem é você? De onde você me conhece? Como você conseguiu meu telefone? Eu falei, não, eu consegui o seu telefone porque justamente na Itália tem essa coisa da enfermaria, você consegue o telefone comercial. Então liguei na enfermaria dela. E aí, um dia antes de voltar para o Brasil, porque deu certo para voltar depois de 2 meses, claramente, eu falei, eu não posso sair daqui sem um gesto profético. Eu preciso de ir no meio dos mortos e dos vivos para poder dizer que Deus está no meio de tudo isso. Então liguei para essa enfermeira que se tornou minha amiga depois, falei, olha, eu gostaria de ir no hospital, você consegue arrumar para mim uma maneira de eu ir rezar com vocês? Ela falou, olha, não sei se é possível, mas eu vou ver aqui com o diretor, com ele professor, né? Porque eles têm essa ideia do professor que é o diretor do hospital. Falou, olha, tem um missionário brasileiro, então naquele momento eles acharam provavelmente que eu era sacerdote, mas eu disse, olha, não sou sacerdote, eu sou um leigo missionário, mas eu gostaria de ir rezar com vocês. Ficaram muito felizes, porque o italiano, por mais que tenha aparentemente essa frieza na fé, eles são gente de fé, acreditam muito. Então fui no hospital onde nasceu meu filho, Lucas, no Humberto Primo. Então me colocaram toda aquela roupa, aquelas máscaras, né? Então todo coberto. Lembro até nesse momento, eles queriam tirar foto, eu falei, não tira foto, porque esse momento aqui é um momento nosso. E depois, assim, vocês falam o que vocês quiserem, mas eu acho que esse momento é muito íntimo porque tá todo mundo falando na internet sobre isso. Vamos viver algo no secreto, né? E foi lindo, porque quando eu cheguei, na entrada eu coloquei essas roupas, passei por todo o processo de purificação lá, né? De passar o gel e tudo mais. Tinha mais de 30 pessoas no corredor.
entre enfermeiros, obstetras, médicos e tudo mais. E as pessoas me diziam assim, uma enfermeira chegou a me dizer, olha, eu não tô acreditando que Deus veio visitar a gente aqui. Eu falei, não, mas olha, porque o capelão idoso, o hospital ama demais o capelão, falou, o senhor não vem no hospital porque nós não queremos que o senhor pegue Covid. Então o capelão também fazendo do modo dele a pastoral pelo celular, pelo telefone. Mas ter alguém ali em campo de batalha é diferente. Então eu disse para eles, eu falei, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês e aproveito se você que está nos assistindo, que é enfermeiro, que é médico, existe uma coisa que os antigos medievais, os nossos santos, sobretudo São Camilo de Leles, ele dizia algo muito profundo a respeito dos médicos e dos enfermeiros. O médico é a primeira pessoa que nos vê muitas vezes, como também eram as parteiras. Hoje em dia, o obstetra, né? Quando nasce, é o primeiro que vê a criança nascer. E o médico e a enfermeira também é o primeiro que vê também, ou talvez o único, a única imagem que aquela pessoa vai ter quando ela partir desse mundo. Então eu disse para eles, vocês são o último rosto que muitas pessoas vão ter nessa terra e vocês são anjos no fim da vida delas. Então eu quero dizer para você, e orando com eles, que cada pessoa que partiu nessa pandemia e nesse caos, partiu com uma imagem do sorriso, do sofrimento de vocês. Então saiba que existe um exército no céu que oram pela vida de vocês e foi muito forte. Que sabedoria. Foi forte, Cris. Aí todo mundo começou a chorar, eu também, aí já não consegui mais. Eu falei, a gente não pode se abraçar, mas a gente está com essa roupa que nos protege. E que se importe, vamos se abraçar assim porque vocês precisam de abraço. Então, abracei a todos, orei com eles, nós rezamos o Pai Nosso e voltei para casa, sem falar nada para ninguém, chorei muito naquele dia. Sozinho, sem poder falar com a minha esposa porque não conseguia ligar para ela. E no outro dia parti para cá. E aí foi forte demais a volta. Não acabou. Não acabou. Continuou. Na volta, eu cheguei no aeroporto, né? Aí o policial, ela falou assim, você não pode ir embora não. Eu falei, não, como não pode ir embora? Pelo amor de Deus, tem que voltar para minha casa. Não. Mas enfim, conseguiram deixar eu passar. E o aeroporto de Fiumicino, em Roma, tinha acho que no hangar ali, naquele lugar, no máximo 30 pessoas. Em um determinado momento, até cheguei a gravar esse momento, teve um cantor brasileiro, na verdade um tenor, que foi fazer show de ópera lá, e foi cancelado os shows dele, ele começou a cantar A Vida é Bela, né? Uma música italiana. E aquilo foi uma comoção total, e ele cantando, Deus falou muito comigo naquilo ali. E eu entendi que no meio dessa pandemia, desse caos, porque o caos o que é? O caos é quando a música destona, né? Quando você não consegue escutar mais o mesmo tom, a mesma comunhão. Eu preciso de ser uma nota que chame a atenção de novo para o secreto, para aquele lugar. E aquilo falou muito comigo. E eu abracei aquele homem e disse a ele, olha, muito obrigado. Ele falou, estou voltando para o Brasil, mas eu precisei cantar para esse povo aqui, porque eu vim fazer show. Mas talvez eu vim fazer show para essas 30 pessoas. Entramos no avião. Que sensibilidade é dele, né? Maravilhoso, lindo. Nossa, meu amigo agora, o Marcos. É fácil ser seu amigo. A gente vai fazendo amizade, Deus vai colocando pessoas. Cara, entrei no avião, sento no avião. Aí, tipo, aquele distanciamento social, né? Tipo, não tinha ninguém, então... Início de pandemia, medo de tocar nas pessoas, é de olhar. Medo de tocar, terrível. Daqui a pouco tem uma moça que fica olhando pra mim. Falei, fiz assim pra ela fez assim. Falei, vamos sentar um pouco mais perto. Então, ela ficou 3 bancos pra cá e a gente começou a conversar. Falei, você é da onde? Eu sou do Nordeste. E eu sou daqui, começamos a conversar, tudo mais, e entendi que aquela menina foi para se prostituir. E aí ela me contou a vida dela, que de fato foi por causa que tem filhos aqui, e foi para trabalhar como empregada, se perdeu e tudo mais, e trabalhava ali para sustentar a família. E ela morava em Amsterdã, conseguiu a passagem para poder ir embora, só que ficou 3 dias no aeroporto de Fiumicino, porque o voo foi cancelado, todas aquelas coisas, e estava em uma situação terrível. E ela me disse, hoje é meu aniversário. Falei, cara, nós vamos cantar parabéns nesse avião aqui. Tá todo mundo triste, mas é seu aniversário, nós temos que comemorar. Então eu falei em italiano, falei, olha gente, aqui é aniversário dessa amiga, vamos cantar parabéns para ela. Então todo mundo cantou parabéns em italiano para ela.
E aí trouxe um vinho pra gente comemorar. E aí foi um processo de conversão ali pra mim, antes de falar com dela, né? Deus foi falando também. Quando nós chegamos em Guarulhos, no aeroporto, foi algo forte, porque eu falei, eu vou acompanhar você até você voltar para sua casa, porque eu quero que você volte, né? Só que aí ela perdeu o voo daqui. E aí, sendo que era passagem econômica, ela não podia pagar. Então, com o dinheiro que eu tinha de reserva, eu paguei para ela o voo para ela voltar para casa dela. Isso foi muito forte, porque ela disse, mas como assim? Você nem me conhece? Eu falei, esse é seu presente de aniversário. Para que você saiba que no dia do teu aniversário, no momento mais difícil talvez da tua vida, Deus não deixou de cuidar de você. Ela voltou para casa, na hora que eu estava pagando, paguei lá no check-in lá a passagem, as moças começaram a chorar, que estavam das balconistas, como assim? O que está acontecendo? Ele não me conhece, ele está pagando a passagem para mim, como assim? E eu disse, olha, queria também dizer para vocês que Deus está com vocês. Então já virou um momento também de evangelização ali. E aí, enfim, ela voltou, hoje saiu dessa vida, trabalha, graças a Deus, está fazendo um caminho bonito com Deus. E eu percebi que existem duas realidades. O Senhor pediu para que eu estivesse no meio desses irmãos que estavam salvando vidas, mas também, de alguma forma, a nível espiritual, ser uma presença dele também na vida dessa menina, né? Meu Deus, não falei, gente, que era grande? Foi sim. Para mim, assim, foi uma experiência muito rica quando você partilhou, Rafa, porque é Deus atuando na história, né? Por pessoas tão pequenas, tão simples como nós, né? Que vivemos, doamos a nossa vida a Deus. Mas hoje a gente até gravou um programa com um senhor que não tinha conhecimento nenhum de Deus. De repente, Deus vai onde ele está e resgata, e hoje ele cuida de outros. É assim que Deus se manifesta. É isso mesmo. Agora, Rafa, te conhecendo, eu sei que você tem muitos testemunhos de fé, muitos. Mas existiam momentos na sua vida de entrega a Deus, de conhecimento de Deus, onde você olhou e viu a sua fé estremecer, Rafa? Muitas vezes. Para que as pessoas não achem também que a gente é super-herói. Exatamente. Porque nós não somos. Não Você não é. Não sou mesmo. E quando foi, Rafa? Partilha conosco. Foi quando eu estava em missão na Polônia. E foi nesse período, foi o ano mais difícil da minha vida, eu posso dizer assim. Foi o ano que eu entrei em depressão, porque eu estava pregando um retiro em maio de 2012 para 800 sacerdotes. Estava contando a minha história, a história do meu pai, e meu pai veio a falecer 2 dias antes. Eu fiquei sabendo que meu pai morreu. Então, em 2012, eu estava ali com 800 sacerdotes, né, dando testemunho da minha vida, de como Jesus me encontrou, porque eu sou também eu faço parte do Cântico dos Improváveis, né, do coro daqueles que foram alcançados pela misericórdia. Então, eu estava contando a história, e então chegou a notícia que meu pai tinha falecido. E meu pai, quando faleceu, ele faleceu chamando meu nome. Ele dizia, fale pro Rafael, pra ele vir logo. Ele achava que a Polônia era tipo na Bahia ali, né? Muito simples. E a gente fez um caminho de conversão juntos também, de reconciliação. Papai morreu no dia 13 de maio. Eu fiquei sabendo da morte do meu pai no dia 15, porque a minha família não conseguiu comunicar a tempo. Então, foi lindo, porque naquele dia 800 padres disseram assim, nós vamos rezar uma missa pro teu pai. Meu pai recebeu 800 missas em um dia. O homem foi catapultado no céu, né? Morreu meu pai em maio, morreu minha tia Ana em junho, depois morreu minha avó, foi morrendo. Gente, naquele ano morreu 11 pessoas na minha casa, pessoas próximas. E era sempre assim, morreu, já foi sepultado. Morreu, vai ser sepultado à tarde. Morreu, mas não dá tempo de você vir. Olha, morreu perguntando de você. Tios que eu tinha falado, tipo, 3 dias antes, uma semana antes, que a gente tinha ligação profunda. Em um determinado momento eu falei, o que está acontecendo aqui? É Jó agora? Eu falei para Deus, eu não tenho estrutura para isso. Não, Senhor. Porque a história de Jó é assim, né? Morreu seus filhos, só sobrou eu para te dar notícia. Depois morreu os animais, só sobrou eu para te dar notícia. Quando chegou em dezembro, no Natal daquele ano, eu me lembro que olhando para aquele presépio, chorando muito, eu entendi que o céu, quando os anjos vêm cantar, né, para os pastorzinhos e diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados, eu entendi que então todos aqueles que se foram estão sentados numa mesa me esperando. Eu lembrei de tia Ana, minha tia Ana baiana, muito simples, humilde, ela gostava de plantar mandioca. Ela plantava mandioca, ela dizia que a mandioca era o pão da terra. Essa simplicidade do nosso povo, né?
E tia Ana, ela gostava muito o café da manhã dela todo dia era mandioca, açúcar e leite. Então, eu aprendi o meu café da manhã a comer mandioca com a tia. Não era muito costume comer pão, porque a mandioca você planta e dá. Estava ali no terreno de Tava ali em casa, a casa. providência estava ali. Estava ali, não precisava de comprar pão. Para quê? Economiza para comprar carne moída, para poder fazer, né? Então, a gente aprendeu assim. E quando minha tia, antes de morrer, isso sempre me emociona muito, ela falou para minha mãe, ela disse, fala para o Rafael, para ele lembrar das mandiocas. Que um dia, quando acontecer o paraíso, a gente vai comer de novo mandioca com leite. Eu creio. Então, ali naquele presépio, eu tendo duvidado, porque gente de fé, às vezes, nós somos humanos e a gente esquece que fé, como diz Hebreus, é a garantia dos bens vindouros que nós não vemos. É a certeza que um dia eu vou abraçar de novo. É a certeza de novo que um dia eu vou sentir o cheiro da minha avó que me criou. A certeza de que um dia eu vou poder, para sempre, cantar, correr naqueles pastos bonitos, né? Aqueles jardins do céu, junto com quem eu amo. Então, olhando para aquele neném do presépio, eu entendi que Jesus se encarnou e se fez homem. Para que, como uma escada de misericórdia, fizesse com que a minha vida, a tua vida, a vida de você que está nos assistindo, a sua vida, pudesse ter a certeza que o céu é aqui. Por isso nós cremos na comunhão dos santos. E que quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos debaixo daquela cruz ali, daquela sombra, a gente se encontra. A gente chora, a gente escuta Ele nos perdoando, a gente entende o que é abandono, a gente entende o que é ter mãe, a gente entende o que é ter proteção. A cruz, muito mais do que um símbolo cristão, ela é um lugar. O Gólgota é um lugar espiritual onde nós podemos sempre estar. Porque quando nós olhamos para a cruz, eu costumo dizer que a cruz, os pés de Jesus é o lugar mais alto que nós podemos estar na vida. Porque os pés, Jesus é sem pecado. Os nossos pés, eles sujam. E os pés de Jesus é aquilo que mais me aproxima dele. Porque os pés de Jesus precisavam de ser lavados, assim como eu preciso ser lavado. Então, quando eu chego aos pés de Jesus, eu lembro quem eu sou. Então, é isso que me faz estar aqui hoje. Aí eu retomei de novo o meu caminho, tive minhas vacilações de novo, como sempre, porque a gente é bipolar interiormente. O homem, o ser humano é aquele que esquece, significa em grego antropos, né? Aquele que esquece, mas Deus não se esquece. Nunca. Nunca. Você foi falando, eu fui me lembrando de uma experiência tão profunda que eu vivi em Jerusalém, numa Semana Santa, numa Sexta-feira Santa, né? De um ano muito difícil, né? Que como a gente falou aqui, a gente não é super-herói, não é aquele que não passa por dificuldades, que não treme nas bases e que às vezes até a fé, ela também para nós, ela é duvidosa, né? E naquele foi um ano bem difícil, né? De tantas realidades vividas com a minha família, né? Na própria realidade de missão, um ano de muitos conflitos também no país e a gente acabava sendo afetado com bombas, explosões e tudo mais. E aí você pergunta, né? Senhor, para quê? Para que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? E o Gólgota, imagina, né? Sexta-feira Santa, lotada de peregrinos. Meu Deus. E algo sobrenatural naquele dia aconteceu. Um Deus que vem ao nosso encontro. Eu gosto muito daquela música do Vida Reluz. Sabe aquele CD azulzinho? Sim. Como pode um Deus tão grande como tu vir me Meu visitar? Deus. E essa experiência que eu fiz naquele dia. Foi muito forte porque todo mundo desceu do Gólgota para ir para o sepulcro. E ficamos eu e mais um membro da comunidade na época comigo. Quando eu olhei, não tinha ninguém. E aquilo era improvável acontecer. E eu me pus de joelho ali no lugar, né, onde, segundo a tradição, foi fincada a cruz de Cristo. E eu passei ali mais de 2 horas de joelho, mas eu chorei. Tinha um frei franciscano, né, que é a custódia daquele lugar pelos latinos, dos franciscanos, que vinha e falava, Cris, conhecia a gente, que a gente trabalhava ali sempre, nas transmissões. Você está bem? Eu falei, não, eu estou bem. Era o meu momento com o Cristo da cruz, que me lavou e que me devolveu o sentido. Então, a oração, ela é muito importante. Né? A vida interior, como você falou, a gente muitas vezes, na vida interior, a gente é inconstante. Mas se nós não buscarmos a vida interior, a gente não consegue aguentar. A fé, ela se esvai. Padre Jonas fala que a gente não tem como... nesse momento de dificuldade eu vou improvisar a fé. A fé não se improvisa. É uma experiência de todos os dias com o Senhor. Então, Rafa, a sua experiência, a minha e a de tantas pessoas que nos assistem, de tantas pessoas que vão assistir esse programa... É a experiência do povo de Deus sempre a caminho do deserto, sempre no deserto a caminho.
E a sua vida, a sua vocação tem muitos frutos, né? Frutos de outras vocações, né? Frutos de missões, frutos dentro da Canção Nova, frutos em outras comunidades, de amigos e por aí vai. Mas existe um fruto muito atual da vida do Rafael que tem feito bem a muita gente que está aqui do meu ladinho. Eu já ganhei, viu, esse livro autografado, um livro maravilhoso, O Segredo dos Anjos. E é sobre ele. Não é um merchan, a gente não está fazendo merchan aqui, viu, gente? Gente de Fé não é um programa de merchandise. É de vida, que contém sua vida, sua história, sua partilha, o transbordamento da sua vocação. Então a gente vai para um breve intervalo e eu te espero para conhecer um pouco mais sobre o segredo dos anjos. Até daqui a pouquinho. A existência dos anjos é doutrina firmada pela Igreja, porém nem sempre bem conhecida. A publicação deste livro aqui que você está vendo pode nos auxiliar no caminho de aproximação a estes seres celestes por meio do estilo coloquial do texto, que favorece uma conversa do autor, Rafael, que está aqui conosco, com o seu público leitor. O emprego deste recurso permite que o ensinamento sobre os anjos seja transmitido de maneira simples e didática. Trata-se, portanto, de um bom veículo para o conteúdo. Você não é fraco não, Rafael. Quem escreveu seu prefácio, Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, minha cidade. Ah, é? Maravilhoso. Maravilhosa. Maravilhosa. Fala um pouquinho, Rafa, a gente estava falando, a gente contou no primeiro bloco seu testemunho, as experiências de fé, e a gente falou do transbordamento da fé, que está um pouquinho aqui, né? Exatamente. Como é que nasceu esse livro? Qual foi a sua experiência com os anjos? Que você já vem propagando há um tempo. Já pregou na quinta-feira de adoração na Canção Nova. Já. Né? Já nos faz tocar nessa experiência nas suas lives. Como é que veio parar aqui, no material físico, concreto, real? Que fica para a história. Sim. Foi justamente um desejo, olhando essa realidade da pandemia, que esse é o tempo dos anjos. Mas o tempo dos anjos acontece sempre numa crise que a humanidade vive. Então, os anjos, eles são seres reais, não são seres abstratos, são criaturas de Deus. Então, eu comecei a perceber um mover da presença deles nas coisas mais simples da vida. Nós fomos impedidos de participar da Santa Missa, da liturgia, fisicamente. Nós assistimos online, vivemos tudo isso. E eu lembrei nesse tempo, olhando as situações das pessoas, porque depois quando eu voltei da pandemia, lá da Itália, comecei a fazer um trabalho na internet também, de evangelização, entendi que esse era o campo onde eu encontrava as pessoas, e percebi que levar o conhecimento dos anjos, e quando eu comecei a estudar melhor sobre isso, eu descobri algo muito importante. O fato que eu tenho, por exemplo, um anjo da guarda, o fato que existe simplesmente os santos anjos, é porque Deus quer que o céu aconteça aqui. Eu e você temos um anjo da guarda porque assim Deus o quis. Ao criar os seres espirituais invisíveis, que são eles, e criou também nós, ele quis que esses dois filhos, assim de São Tomás de Aquino, se reunissem à mesa com ele. No final de tudo, nós terminaremos os nossos dias na presença de Deus junto com eles, misturando uma canção nova, que eu acho lindo demais, o nome da comunidade de vocês, porque é isso que fala o Apocalipse, um cântico novo. O cântico novo que é uma composição de uma história que Deus realizou na vida de alguém. Nós cantaremos uma canção nova, um cântico novo, porque nós teremos a capacidade de poder cantar as misericórdias de Deus nas nossas vidas. E as misericórdias que se renovam todos os dias, então todo dia eu só estou aqui porque é pela misericórdia de Deus. E compondo, dizendo que Deus me levantou quando eu caí, junto com eles que também buscam e vivem conosco. Então, eu quis colocar em prática um pouco os ensinamentos daquilo que a igreja ensina. Então, fui pesquisar. Já não podia ter acesso aos meus livros do meu doutorado em Roma. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mergulhar nesse assunto que está todo mundo falando e eu quero contribuir com a Igreja do Brasil de alguma forma, trazendo um conteúdo que é conhecido na Igreja Universal, mas que é pouco debatido, sobretudo aqui. E deturpado. E deturpado. Qual é o risco, Rafa, de um mau entendimento sobre a experiência com os anjos? É você transferir para os santos anjos o poder que eles não têm. Por exemplo? Por exemplo, achar que os anjos, por exemplo, eles podem definir destinos, futuro,
tem gente que mistura um pouco a realidade dos anjos, até mistura a realidade angélica com o mundo de esoterismo, horóscopo, todas essas coisas. Justamente porque nós, seres humanos, precisamos de algo concreto, porque nós somos feitos de sensibilidade. Os anjos são seres espirituais puros. É do mundo invisível. É interessante porque o Concílio de Latrão, em 1200, quando vai falar dos santos anjos, trata claramente algo a respeito da nossa fé que diz assim: o mundo invisível e o mundo visível são duas realidades reais, criadas por Deus, porque assim Ele o quis no seu amor. Na verdade, os anjos existem porque Deus é amor, e nós existimos porque Deus é amor. Portanto, o centro da vida angélica e o centro da vida humana é Deus. Os anjos no céu louvam a Deus porque Ele se encarnou e se fez homem. O motivo do cântico do céu, segundo São Boaventura, por exemplo, é porque o Senhor se fez homem, como um Deus tão grande, né? Ele vai usar aquele Salmo 8, quando o salmista olha para o céu e fala: quem sou eu diante de tantas coisas grandes? Ele diz: só o Deus cristão é capaz de deixar o seu lugar, de deixar a sua grandeza e se fazer pequeno na noite de Natal, aquelas mãos que estendia, que sustenta o universo de um lado, diz Chesterton. E depois, do lado esquerdo, sustenta o mundo espiritual. Chesterton diz assim: na noite de Natal, o bracinho do neném é muito curto para tocar a cabeça do burro. Aquele mesmo braço, aquela mesma mão que sustenta tudo. Então os anjos cantam glória, por quê? Porque Deus, assim como grande é, Ele consegue também ser muito pequeno. Mas veja, presta atenção. O abaixamento de Deus, ninguém pode abaixar tão baixo como Ele. Porque a altura é grande. Então quando Ele se abaixa, quando Ele desce, ninguém desce como Ele. Portanto, ninguém pode dizer que a salvação não alcança. E o pecado pode ser grande como for, mas a misericórdia é maior porque Deus desceu como ninguém desceu. Então, os santos anjos, eles são, na verdade, anunciadores da salvação. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história, na tradição da igreja, na doutrina, do que nós entendemos sobre os anjos, eles estão para anunciar e para dizer que existe saída para nós e que o céu é aqui. Eu amo nesse livro, quando eu comecei a ter que traduzir alguns textos de São Gregório Magno, que são textos que não existem no Brasil, então eu tive que traduzir do latim. E para construir esse livro eu demorei 6 meses, era um parto, porque eu tinha que encontrar os textos originais. Então pedia para os meus professores em Roma, para os meus amigos, muitos textos eu consegui na Biblioteca do Vaticano. Então, quando eu fui traduzindo, eu fui falando: gente, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que colocar em algum lugar para as pessoas terem acesso. Por exemplo, São Gregório Magno, quando ele fala dos santos anjos, ele faz uma analogia da parábola da ovelha perdida. Ele diz assim: um pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou. Ele diz: essa que se perdeu é Adão. As 99 são os anjos, porque são a maioria. O pastor deixa no redil as 99 e desce para buscar a ovelha perdida. Quando ele volta com a ovelha nos ombros, ele volta feliz cantando, porque o cântico dos anjos é espelhado no cântico do Senhor. É Ele que canta, na verdade. É a tal ponto que, por exemplo, São João Damasceno disse que quando a Virgem Maria canta o Magnífica, na verdade é Cristo que canta nela. Portanto, o motivo do cântico dos anjos e dos homens é o próprio Jesus, que é por Ele e nele que nós somos criados. Ele volta cantando alegre, porque encontrou eu e você. O Adão que foi perdido, o ser humano que vai voltar para casa. Ele nos coloca de novo no meio daqueles irmãos que estavam ali. E isso tem resquício, diz Gregório, quando Jesus diz que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte entre os anjos de Deus do que por 99 justos que não precisam de conversão. E os 99 justos que não precisam de conversão são anjos, porque quem não precisa de conversão é anjo. Porque eu preciso de conversão todo dia, você também, você que está nos acompanhando. E é muito bonito ver esse ensinamento de uma maneira tão didática, simples, e que te faz entrar no mistério e fazer uma experiência. Então os anjos, eles são muito mais do que simplesmente o ofício deles, de nos ajudar, de nos conduzir no caminho, de nos proteger. O mistério do anjo da guarda, por exemplo. Eu ia perguntar, nesse tempo de tanta solidão, né, onde a gente está vivendo aí
realidades duras, difíceis, Sim. né, de pessoas muito sozinhas. E nós esquecemos desse grande companheiro de missão, que está conosco, que o Senhor nos deu como presente, o anjo da guarda. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para nós, para que a gente retomasse. Eu fiz um retiro ano passado de Quaresma, na verdade na Semana Santa, na lá em Guaratinguetá, né? Ali no Mosteiro de Santos Anjos. E que eles falaram, para mim foi muito bom, olha, como missionária, 20 anos da Canção Nova, eu retomei a minha relação com o meu anjo da guarda a partir daquele retiro. Essa experiência de saber que ele está comigo o tempo todo, que ele me conduz, que ele me ajuda a não perder a fé, a não perder o rumo. É um companheiro que eu converso, que está comigo. Então, Rafa, nos ajude, né? Você que está aqui, esse gente de fé está diferente, é um gente de fé catequético. Nos catequize nessa experiência de retomar para quem perdeu, para quem não conhece, ou até para quem já vive, para reforçar essa experiência com o anjo da guarda. Vamos lá, acreditar em anjo da guarda é coisa de criança. Para entrar no céu tem que ser criança. Por isso que, quando nós falamos de anjo da guarda, a única oração que todo mundo conhece é a oração do Santo Anjo. E eu me debrucei para fazer a teologia sobre essa oração. É maravilhosa. Nós temos algumas coisas, por falta de conhecimento mesmo, Cris, uma falta de conhecimento a respeito de quem é o anjo da guarda. Por exemplo, nós dizemos assim, o anjo da guarda, ele é um ser que Deus enviou para cuidar de mim, para estar comigo. Às vezes parece que é um empregado, um servo, né? Como ser, e não é. Primeiro nós rezamos assim, nossa mãe nos ensinou, nossas avós nos ensinaram. Santo anjo do Senhor, ele não é meu. Não é nosso. Foi a piedade divina que confiou a mim. Então é por vontade de Deus que aquele ser que é totalmente vocacionado, voltado, 100% da sua vida para Deus, que ele vem viver aqui comigo. A tal ponto que São Tomás de Aquino nos ensina, o grande doutor angélico, que o anjo da guarda ele faz de alguma forma. Claramente não é que ele imita nesse sentido, mas ele participa, porque os anjos participam da vida de Deus como nós, mas participam da kenosis de Deus. Cristo se esvaziou a si mesmo e veio habitar aqui. Portanto, o anjo de alguma forma, ele deixa a sua glória também, imitando Jesus, vivendo conosco. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que desde os primeiros momentos da vida, e nós cremos que a vida se inicia na concepção, nós recebemos um anjo da guarda. Esse anjo, ele não está aqui somente para te proteger. Ele está aqui para ser companhia e lembrança de que você não é daqui, que você está de passagem. Importante. É isso. Então é um companheiro, sim, mas muito mais que um companheiro. É um irmão de uma pátria que me espera. Olha. E, portanto, quando nós temos a realidade de pensar que esse ser que eu vou conhecer na glória, que esse ser maravilhoso, que não é um anjo gordinho, aqueles barrocos, né? Gordinho, nenezinho, que a gente tem que pegar no colo. Que às vezes eu ficava pensando, gente, como que esse nenê vai cuidar de mim quando o bicho pegar, né? E é justamente essa infantilidade, essa perca do mistério que os bizantinos, que os gregos nos ensinam até hoje, explicando que o anjo da guarda, que os anjos, eles são seres poderosos. Por que poderosos? Porque participam do poder de Deus. A tal ponto que São João Crisóstomo dizia que a pessoa que reza, ela é a pessoa mais poderosa do mundo, porque ela usa do poder de Deus para si. É um modo de dizer que nós não temos nada a não ser o Senhor. O meu anjo e o teu anjo da guarda estiveram naquela guerra que Miguel liderou. E ao liderar aquela guerra, ele disse sim para Deus, ele disse sim para nós. E é maravilhoso porque quando nós pensamos nisso, existe um mistério muito grande, porque mesmo sem entender na plenitude, porque os anjos eles não são oniscientes como Deus, eles são perfeitos, mas eles não têm a onisciência como Deus, eles participam de alguma forma, mas são como nós que têm um certo conhecimento. Quando Deus revela que vai se encarnar, é Lúcifer, né? E essa história que Boaventura nos conta em Mentis Deus, que é um escrito muito, muito bonito a respeito dos anjos, ele explica que Lúcifer não quis servir, tudo aquilo que a gente já sabe, e acontece a guerra. Ao acontecer a guerra, o anjo disse, não, eu vou ficar. E eu costumo dizer que, e eu entendi isso, que o nosso anjo da guarda esteve ali, mesmo sem conhecer você. Mesmo sem eu ainda nem existir, nem você. Adão ainda nem era criado, porque eles foram criados primeiro.
Mas eles disseram a Deus, sim, eu vou fazer o que você quiser. Portanto, depois de Deus, da vontade divina da Trindade, o nosso anjo da guarda, porque Deus revelou a ele, segundo São Boaventura, que um dia ele iria cuidar de alguém como de um ser humano, ia ser guardião. Ele esperou esse dia. Agora você imagina no meio dos anjos, Deus convocando um anjo, que honra, como é poderoso para eles que a vida deles é aquela fonte de vida chama e diz, eu quero que você desça, porque Cris Henrique foi concebida. E a mãe dela nem sabe que ela ainda está grávida, mas você vai acompanhá-la até ela voltar para cá. O anjo da guarda, às vezes as pessoas querem colocar nome no anjo e a doutrina da igreja nos ensina isso a respeito. Para nós ocidentais, para nós católicos romanos, a congregação da doutrina da fé nos ensina que não é bom colocar nome em anjo, porque anjo não é cachorro, eu quero dizer, estou falando um nome bem, sim. Não é um animal de estimação, eu vou colocar o nome do meu anjo. Não, epa, peraí, Deus já tem um nome para ele. Não é seu. Não é seu, gente. Não te pertence. Ele é tão humilde que ele não é, ele é o anjo da guarda da Cris. Simples assim. Simples. Você vai saber o nome dele no céu. E ele está aqui para nos acompanhar no caminho, para estar conosco nas trincheiras das guerras. Mas ele não vai lutar por você. Ele vai te ajudar nas lutas. E, segundo São Bernardo de Claraval, é a única companhia que a gente tem no purgatório, por exemplo. E no céu, nosso irmão do lado. Por isso que Santa Idelgarda de Bingen, que eu amo muito, ela dizia, uma doutora da igreja, que a partir do momento em que Deus confiou um anjo para cuidar de nós, ele é membro da nossa casa, da nossa família. Na minha casa, sou eu, minha esposa e meus 2 filhos, na verdade nós somos em 8, não somos em 4, porque tem os anjos da guarda da família. Rafa, eu vivi na Terra Santa, morei ainda um tempinho em Nazaré. A maior parte da minha vida foi em Belém, mas eu vivi em Nazaré. Ai, meu Deus. Né, lá no local, até a Maristela estava me ajudando, está aqui nos bastidores, dizendo, aqui o Verbo se encarna. Meu Deus. E alguém precede esse acontecimento, alguém que espera Nossa Senhora e fala com ela, anuncia. Fala com ela, fala com José. Né? O Evangelho de São Mateus, na verdade, ele não faz a narrativa da anunciação a Maria, mas a anunciação a José. Sim. O anjo é um forte protagonista nessa história. Eu queria que você atualizasse essa realidade, essa experiência do anjo que anuncia o Cristo nos tempos de hoje. Você falava da grande batalha que acontece hoje, ela é atual, ela é real. Ela não aconteceu lá atrás, quando o anjo decai. Ela permanece, até me vinha muito forte, né, você partilhando, né, que a maior tentação que nós vivemos é não confiar em Deus, é deixar de acreditar, é não proclamar com a nossa vida, eu creio. Né, a profissão de fé, que no domingo é tão sagrado que em Fátima a gente não reza o texto com credo, só no domingo, sim, porque é tão fino, minha avó dizia, é uma oração tão fina, tão importante, que não se reza assim. Né, o texto em Fátima, você sabe, exato, não tem o creio, porque o creio ele está destinado à Eucaristia, ao dia do domingo, o dia do Senhor. Exato. Então a grande tentação que nós vivemos, o homem vive no mundo atual, é não acreditar mais. Né? Não é só o ateísmo, é a apostasia, é eu acreditava e já não acredito mais. Sim. Então fala para nós desse anjo que é o grande anunciador das boas novas, tempo de pandemia, mas quantas graças nós tocamos, quantas bênçãos nós tocamos na nossa vida também, apesar das perdas, dos sofrimentos, quantas pessoas voltaram para Deus nesse tempo. Esse anjo é o anunciador, mas essa batalha que ela é concreta, ela é real nos tempos atuais. Rafa, você fala sobre isso no seu livro? Eu falo, tanto chama o segredo dos anjos, porque os anjos, para serem enviados, todos nós somos missionários. Antes do ide, existe o vinde. Quando nós olhamos no capítulo 1 de Lucas, da Anunciação, que no 6º mês, numa data marcada, no lugar certo, no endereço certo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. De novo, olha lá, Deus enviou. Gabriel, o nome Gabriel significa força de Deus, e ele é justamente o anjo da encarnação, porque ele anuncia. É muito bonito pensar assim, Deus no lugar secreto, no secreto, na sua intimidade, chama Gabriel. Gabriel foi chamado à presença de Deus para levar uma mensagem. Ele não é um embaixador, porque embaixador recebe uma ligação, não. Ele é alguém conhecido de Deus. Uhum. E alguém que tem intimidade.
Então, ele ao chegar, ao descer em Nazaré, é maravilhoso isso? Aquele vilarejo pequenininho, Ah, eu 3 mil queria, pessoas, você conhece, 300 fala para nós. pessoas na época vivia ali mais ou menos. 300. 300. Uma cidade improvável, não era profética. A gente não encontra Nazaré ali na palavra de Deus como um lugar de profecia, um lugar esperado. É no improvável. Eu sou apaixonada por Deus por causa disso, porque Ele vem no improvável. Ele foge da nossa razão, do nosso entendimento, das nossas mãos. Né? Ah, eu pego Deus, eu conheço. Não, todo dia a gente tem que conhecer mais a Deus. E Nazaré, para mim, é esse lugar. É o lugar do improvável, do inesperado, de uma menina chamada Maria, que nem era da linhagem profética. Né? Ela recebe essa herança de José, mas ela mesma não era. Não era. E é assim que esse anjo vai lá, Gabriel corre lá e vai receber, vai falar com ela. Vai falar com ela. E assim... E fala. É interessante esse verbo, falar. Falar. Existe o chamar, a comunicação. Né? Meu Deus. Não, veja só, que lindo. A gente falava da batalha. Por que aconteceu a batalha? Foi por causa da encarnação. Mas você tem agora ele que vai levar a mensagem de algo que aconteceu no reino invisível para o mundo invisível, para alguém que é muito pequena, numa cidade improvável. Então ele sai da presença de Deus, daquele que sustenta o universo, para perguntar para uma menina se ela está disposta a dar início a uma transformação na vida do homem. O céu não é imperativo, né? Não é vai, faz. O céu é a educação encarnada. Dialoga com a gente o tempo todo. O tempo todo. Para mim, olhando os textos, estudando os grandes como Pseu Dionísio, os padres, né? Os padres são maravilhosos. Eu tenho eles como minha referência, porque eles estiveram um pouco mais próximo do mundo judaico. Eles não fugiram muito, mesmo sendo gregos, eles continuaram mantendo aquele munus, aquela essência dos apóstolos. Gabriel, quando entra no quarto de Maria, ele diz, alegra-te cheia de graça. E a palavra graça, em grego, é charis. E charis significa também vestes do rei, revestir-se de majestade. Quando ele diz, o Senhor está contigo, não é somente um simples bom dia, um shema. Ele não usa essa saudação. Esse estar contigo é realmente Deus está com você. Ele sai do lugar secreto, da presença do trono de Deus, no céu. Porque quando Gabriel entra no lugar onde a Virgem está, e ao saudá-la, ele se inclina diante dela e ele vê a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro dela. Ele está observando o que está acontecendo no mundo espiritual, porque ele está ali, ele vê. Então ele diz para ela, olha, fica tranquila que a sombra do Altíssimo vai te cobrir, você vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo, esse menino que vai nascer vai ser o Salvador do mundo, ele vai chamar Filho de Deus. Ele está dizendo, ele está contando todo o mistério trinitário. Aí a palavra fala, ele se retirou. Por que ele se retira? Porque quando Deus vai se encarnar na Virgem Maria, é uma obra de Deus, não é de Gabriel. Gabriel veio só para anunciar. Ele sai, mas ele ao sair, ele vê a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele adora, descendo no ventre daquela menina. Então, o que a gente aprende com Gabriel nesses tempos? O que a gente aprende com o mistério da Anunciação? Que em tempos como aqueles, em que os romanos entraram, estavam destruindo com tudo, em situações que parecia que o mundo estava acabando, já os essênios acreditavam no fim do mundo naquele tempo, diziam que iria acontecer o grande juízo final, né? Por causa da situação social que estava acontecendo. Gabriel vê o Deus da vida, aquele que é o Criador de todas as coisas, se fazendo criatura. Aquele que sustenta o universo, que é a providência, pedindo comida para uma mulher para dar comida para ele. Ele que fez crescer a planta, ele que reveste os animais. Que mistério é esse? Que os anjos cantam glória na noite de Natal. Então, portanto, a vida dos homens que recebem a encarnação e a vida maravilhosa desse Deus que se faz homem é também ladeada por esses anjos que dizem, a gente também faz parte. Eu costumo sempre usar para as crianças, para os meus filhos, quando eu explico a esse respeito, esse sentido. Quando Adão deixa o céu, porque o paraíso era o lugar onde estava Deus, ele vira as costas para Deus. Deus continua aqui, mas ele virou as costas. Os anjos estão aqui na presença, virados, né? E Adão indo embora, Deus não virou as costas para Adão, a tal ponto que Deus vai buscá-lo. Mas sendo que os anjos vivem internamente para Deus, quando Cristo se encarna e ele se torna um de nós, os anjos que estão voltados para Deus fazem assim, ó,
voltam para nós. A partir da encarnação, então, o sonho de Jacó, da escada que ele viu o anjo subindo e descendo, acontece na sua prática, na sua vida real, que eu posso tocar, de que o céu é aqui, por isso que eles estão aqui nesse estúdio, por isso que eles estão na Canção Nova, por isso que eles acompanham a nossa evangelização, porque eles querem que o reino aconteça, aqui na terra como no céu. O reino de Deus está no meio de nós. Está no meio de nós. Rafa, tem muita coisa para ser contada ainda aqui. Onde a gente pode encontrar esse livro? Na Canção Nova tem para vender? Tem sim, na livraria da comunidade Canção Nova, pode comprar, adquira, que você vai ter uma experiência profunda com Deus. E aqui nesse livro, O Segredo dos Anjos, eu falo dos 3 primeiros, os serafins, os querubins e os tronos, que são aqueles que estão mais próximos, aqueles que nos ensinam a entrar no lugar secreto, naquele lugar onde poucos querem estar, porque o lugar secreto, no final das contas, é ali, ó, na sombra. É o grande mistério da cruz. É assim que a gente quer encerrar esse programa. Amém. Nossa, eu não falei nada que eu queria falar mais. Queria falar de São Rafael, queria falar de São Miguel. Ai, maravilhoso. Mas quem sabe você volta, Rafa, Vamos para a voltar. gente continuar, fazer a Amém. segunda parte. Sabe Tudo. por quê? Porque é muito rico. Foi maravilhoso ouvir o seu testemunho de vida, sua história, tudo que você partilhou conosco. Mas como é importante a gente fortalecer a nossa experiência de fé, né? A gente sair desse programa, se levantar a mão direita e dizer: eu creio, Senhor. Eu proclamo que Tu és o Senhor da minha vida e que eu não estou sozinho nesta batalha. Esse mundo, o Senhor não me abandonou. Os anjos do céu estão voltados para nós, assim como você agora nos ensinou, mas nós temos um amigo que está todos os dias nos lembrando de onde nós somos. Exato. Né? Nesse tempo de pandemia, você que acompanha muita Canção Nova sabe que nós perdemos irmãos, né? Perdemos irmãos queridos, amados, né? Até o Claudião, quero mandar um abraço para minha irmã de comunidade, a Maria Renata. Claudião, que foi nosso companheiro de missão na TV Canção Nova, toda a sua vida, seu apostolado foi na TV Canção Nova desde que ele entrou. Né? Eu mesma morei com o Claudião em tantas missões, tantas experiências nós vivemos juntos. Né? Mas conhecendo o Claudião, eu fui a última pessoa antes dele ir para a UTI e ser entubado que ele quis falar. Né? Eu estava na Eucaristia, estava na Santa Missa, lá no santuário, e o Claudião me liga de vídeo porque ele queria falar comigo. A experiência profunda que eu, Cris, particularmente tenho com esse meu irmão de comunidade e que eu olho o legado que esse homem permeado dessa experiência divina deixou para nós. Sabe, esse anjo da guarda que nos lembra todo o tempo, nós não somos daqui. Um homem ou mulher de Deus, quando ele deixa essa terra, ele deixa uma grande herança, que é o seu testemunho de vida, Rafa. Né? Essa experiência profunda, eu vou levar para mim esse ensinamento, principalmente do anjo da guarda. Ele vai me lembrar o tempo inteiro que aqui não é o meu lugar. A gente se apega tanto, a gente está num tempo de tanto apego, né? Esse Exato. tempo que a gente vive de comércio, de venda, de compra, de ter, do poder e do ser. O nosso anjo da guarda vem nos lembrar: ei, vai passar, você é do céu. Você é do céu. Né? É do céu. Então continue proclamando com a sua vida, viu? Eu creio, Senhor. Eu professo que Tu és o Senhor das nossas vidas. Rafa, querido, obrigado. Obrigado, maravilhoso. Volte mais. Obrigado. Amo você, você sabe. Eu também. Gente, vamos encerrar por aqui. O programa Gente Fé, senão a gente não encerra. Ah, senão não fica aqui até amanhã. Adquira o seu livro, viu? Na livraria Canção Nova, a Dani, nossa diretora, vai deixar aí para você como é que você pode estar entrando aí, seja no nosso site, seja por telefone para estar adquirindo. O Segredo dos Anjos. Deus abençoe você e até o próximo programa, Gente de Fé, se Deus quiser.